Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Religião e Cultura servidos semanalmente. Joel, boa tarde. Boa tarde, meu amigo, como é que é? Hoje estás mesmo, hoje mal liguei aqui o Zoom, fiquei com medo, fiquei com medo. Andaste à Acho que chuva, foi? normalmente o medo é uma daquelas coisas que há pessoal que sente por mim. Normalmente os meus alunos sentem algum medo, depois a coisa ao final de um mês passa. Dás as aulas assim com o Woody para cima? Não. Isso era giro. Normalmente não levo casacos destes. Aliás, ultimamente já ando com uma camisa, mas não era raro dar aulas de t-shirt. Estou a tentar lembrar-me se alguma vez te vi de camisa. Provavelmente já. Olha, que não foi assim tantas vezes, estás a dizer isso? Sabes que eu trabalhei 8 anos no Barreiro, epá, e acho que fui uma ou duas vezes de fato. E a primeira vez que fui de fato, ou a única vez, ou uma das duas vezes que fui de fato, toda a gente parava e dizia: mas vai a algum lado hoje? Há alguma situação especial? Não, porque se bem que o Barreiro, a Escola de Tecnologia do Barreiro é um sítio relativamente à vontade. Portanto, tens professores que dão aulas de fato, tens professores que dão aulas de t-shirt ou de polo, ou, enfim. É. Há de tudo, e não é por causa disso que o pessoal se surpreende muito. A menos que tu estejas habituado a ver alguém que vai de calças de ganga e de camisa ou t-shirt e a determinada altura vai de fato, aí o pessoal estranha. Seria o caso. Para mim já fica o desafio. Para mim, no domingo, podias ir de fato, só para eu te ver de fato, e acho que toda a congregação ia gostar de te ver de fato. Acho que era bonito. Pensa nisso. Vamos guardar isso para uma outra circunstância. Olha, isto também é uma novidade hoje, porque estamos a gravar isto de tarde. É Normalmente verdade, gravamos olha, isto. até se vê aqui, espera aí, Tem como é que eu vou luz. chamar uma imagem? Aqui, olha a luz. Tem luz. É Normalmente verdade. é com luz artificial. Hoje até estamos com melhor ar, com mais ar nos pulmões e tudo. Mais ou menos, mais ou Olha, menos. eu segui a tua sugestão e vi o About Time, que era o filme que tu não querias que fosse o nome. Fui vê-lo. Eu já comentei isto offline contigo. Pá, faz-me confusão. Eu nunca tinha nunca tinha visto o filme, também por causa da ideia de comédia romântica. Não é que eu não gosto de comédias românticas, mas E a própria capa, não né? senti. About Time, Pois, com ela a rir-se, ele. Está tudo errado, né? tem muito pouco a ver. Ponto número 1, eu acho que o filme é metade é comédia romântica, mas vai para além disso. Yeah. E é um filme sobre relacionamentos vários, seja o relacionamento dele com ela, mas também dele com a família, principalmente com o pai, que é a parte final e que eu acho que vale muito, é um filme que vale muito a pena ver, mas é tal coisa, apesar da rapariga ser bonita, não é ela que me vende o filme, e como era a capa eu não me tinha sentido minimamente motivado para ver o filme, mas eu acho que o filme vale muito a pena, foi uma boa sugestão tua. Fiquei surpreendido, ri muito, diverti-me muito, mas é um filme que vai para além da parte do humor e da parte de comédia romântica. Eu acho que o que me marcou no filme foi mesmo a surpresa, né? A capa é comédia romântica. Tu lês até a sinopse, eu li um bocadinho e aquilo é viagem no tempo. Ixi, está tudo errado. Pá, mas foi aquela, olha, vamos ver. Pá, e começa a ver eu. Ri-me imenso, estás a ver? A comédia está bem feita, não é aquela comédia parva, está bem feita, os momentos são bons. Fez-me ali refletir em algumas coisas. E eu cheguei ao final e eu, isto é um grande filme, eu gostei imenso deste filme. E já o revi uma ou duas vezes, porque realmente é um grande filme. E hei de rever outra vez, está ali na Netflix, hei de voltar a passar por ele. Yeah. Tem uma coisa que eu acho, desculpa, tem uma coisa que eu acho que tem piada, que é o filme não é dado, ou a narrativa não se desenvolve da forma como tu esperas que uma comédia romântica desenvolva. Portanto, quando ele vai ter com a ex-namorada, que não é namorada, é a paixão, tu sabes que numa comédia romântica aquilo vai sempre para um caminho, e ali vai para o caminho contrário, e ok, já me ganhou porque está a fugir àquilo que eu estou à espera que seja a dinâmica normal de narrativa de comédia romântica.
E aí gostei. Pronto. Portanto, Mas ias dizer, desculpa. não, em primeiro lugar, quer dizer a quem nos ouve que há uma primeira vez para tudo, e esta foi a primeira vez que as duas solas da Lapa confessam que gostam muito de uma comédia romântica. Não sabemos quando é que Eu isto gosto de voltará. algumas. Eu Qual? gosto de algumas. Diz-me lá de outro. Aquela que está sempre no Natal. Não, Love não, Actually. não, É Love não, Actually. não. Pá, aquela que já não posso com aquilo. Com Tem ele Love. no seu Muniz? Exatamente, é essa, sempre. Nunca vi isso, sabes? Nunca Vi viste? Como é que é bocados. possível? Vi bocados porque não tenho paciência. Não, alguns dos meus filmes favoritos são comédias românticas. Por exemplo, Epá, isto é só revelações hoje. eu tenho Duas que ir solas da fazer Lapa. a pesquisa, mas deixa-me dizer-te, porque eu não sei o nome do filme em português, mas o Férias em Roma, o Roman Holiday, que é um filme de 53, com a Pronto, Audrey Hepburn e com o Gregory Peck. começou. É uma das minhas comédias favoritas. Desculpa. Podemos ir para os anos 30 e tens deixa-me ver, o Sylvia Scarlett e tens as duas férias do Howard Hawks, que são. Em 30 já eram falados ou eram mudos? Não, são falados. São Ok, falados. desculpa a ignorância. Sabes que eu fui Mas a são partir das de minhas 80 para comédias cima. românticas favoritas. Portanto, eu gosto de comédias românticas. Talvez não a partir dos anos 90 ou dos anos 80, aquilo começa a cair um bocado no mesmo. Mas para mim, esses já não entram como comédia romântica. Esses já são clássicos, estás a ver? Ou seja, comédia romântica é aquilo que acontece a partir dos anos 90. Para trás é clássicos. Isso Então são vá, olha, clássicos. dos anos 80, Namorada aluga-se. Já viste isso? Acho que não me lembro de ter visto isso. Pronto. Namorada. Com o Patrick Dempsey, o doutor qualquer Sim, coisa sim, das sim. primeiras temporadas da Anatomia de Grey. Das primeiras, pelo menos de 9. Depois houve 20, né? Como... Não, isto já vai em 20 e qualquer coisa, ou em 17, ou em sério? 18. É, aquilo. Incrível. Ok. Enfim. Com esse. Bem, o gajo era novinho. Em 1980. Deve ter sido das primeiras coisas, se calhar, que ele E fez. faz de geek, faz de totó. Ok. Mas tem piada, tem piada. Ok. Diz-me outra vez o nome? Namorada aluga-se. Namorada aluga. Ok. Esse já me parece mais. 80, já. Cor, já tem cor, acho que sim. Acho que sim. Mas olha, pegando nisto, um realizador que eu não acho nada de especial, mas que revi a semana passada um filme dele que é o Rowan Howard, No Coração do Mar. Sabes que já viste muitas coisas dele, já viste, por exemplo. No Coração do Mar é o do Moby Dick. É, é. Eu gostei desse filme. Eu gosto, que me levou a acabar de ler, que andava ali a. Eu acho disso, eu demorei 2 anos a ler o Moby Dick, não porque tenha lido muito devagar, mas que a determinada altura deixei de lado e voltei a semana passada a ele. Pá, é um grande livro, não é um livro que se leia assim de bora lá, É denso. porque não é questão de ser denso, tem capítulos que são muito chatos, com outros capítulos que são muito distintos na forma de escrita. Pá, ele tem capítulos em que se dedica a mostrar como é que se tira a gordura da baleia para se transformar em óleo, quais são os tipos de baleia que existem, quais são os tamanhos. Pá, tens ali uma parte de ciência que realmente é um bocadinho mais chata, pá, mas é um livro giro porque tem tudo. Tem vários estilos, tem uma forma distinta de escrever e tu tens uma história que às vezes estás a ler 10 capítulos até voltar à parte em que estava. Mas, pá, eu decidi que vou relê-lo durante 2021, porque... É a tua primeira resolução de ano novo. Yeah, Vou ler e a uma única, livro. provavelmente. Pronto. É uma boa, então. É uma boa. Olha, por falar em livros, isso também nos pode levar agora ao nosso tema de hoje. Um tema eh, que me apaixona. Não me apaixona, mas quer dizer, apaixona-me um bocadinho, mas foi uma grande revelação para mim nos últimos 2 anos. Sim, acho que foi nos últimos 2 anos. Que é, bem, eu não sei se ele é um escritor porque escreveu 2 livros, mas ele não é só um escritor e não é que é conhecido. Sim. E o nosso tema de hoje chama-se Jordan Peterson.
de quem eu sou um grande fã. Tu és um grande fã do Jordan Peterson ou nem por isso, Tiago? Epá, eu não tenho essa. Eu ouço algumas coisas, tentei ler o livro, confesso que é demasiado americano. A abordagem, O que é que isso quer aquela dizer? lógica de epá, tu para fazeres um ponto, contas uma história muito grande ou contas 50 histórias. Epá, eu confesso que não tenho muita paciência para essa dinâmica. Ou seja, por causa disso, eu gosto mais de o ouvir, de ver os vídeos, de ver as intervenções dele, de ler até os comentários e lembro-me de ler o artigo que o Tiago Cavaco escreveu na altura. Mas a dinâmica de escrita é uma dinâmica que me cansa. Pois. Eu li os 2 primeiros capítulos, epá, e no final do primeiro capítulo estava farto de lagostas. Certo. Sim, eu acho que o livro tem. Não é esse problema, mas eu noto que demorei muito mais nos primeiros 2 ou 3 capítulos do que depois. O livro que estamos a falar, acho que se chama 12 Regras para a Vida, e cada capítulo é uma das regras que ele dá. É um título e que ele depois desenvolve. E realmente o primeiro é sobre as lagostas, e tem toda uma razão para ele falar das lagostas e como é que o cérebro humano se desenvolveu com base no que se conhece dos crustáceos, etc. Pronto, todas essas explicações. E realmente esse primeiro capítulo é muito chato. É interessante, epá, mas torna-se muito chato, é demasiado tempo a falar de lagostas. Depois o segundo, ali ganha uma dinâmica um bocadinho melhor, mas eu fui para aí a partir do meio do livro que aquilo parece que até ele ficou mais solto, estás a ver? Tornou a coisa um bocadinho mais prática, menos teórica, e as próprias regras que ele ia dizendo, se calhar para mim também faziam mais sentido e gostei. Mas efetivamente o que me puxou no Jordan Peterson, para quem não conhece o Jordan Peterson é fácil, procurem. Ele de repente tornou-se uma grande personagem nos últimos 4 ou 5 anos, para aí. Ele era professor universitário no Canadá, e de repente por causa de o Canadá queria aprovar, não sei se chegou a aprovar ou não, uma lei dos pronomes, ou seja, que as pessoas se deviam dirigir às outras pelo pronome que a pessoa quisesse, ou seja, não era só se és um homem, diz ele, se és uma mulher, diz ela, era se tu não te identificas com nenhum destes, podes criar o teu próprio pronome. E pronto, e o Jordan Peterson tornou-se assim a voz mais ativa no meio de uma comunidade científica e universitária muito de esquerda muito liberal, o que ele chama a esquerda radical, e ele foi aquela voz que fez um grande ponto a dizer isto não faz sentido nenhum. De repente nós queremos construir algo sociologicamente e esquecer toda a biologia que apoiam o ele e o ela, pronto. E isso depois, pronto, de repente rebentou, porque de repente percebeu-se que, ao contrário do que dizem que a opinião pública defendia, que havia muita gente que afinal estava do outro lado da moeda. E isso tornou-se muito interessante. E depois ele é um gajo brilhante e as palestras que ele dá e etc. E o que o tornou ainda mais conhecido foi um programa da Cathy Newman, procurem Jordan Peterson, Cathy Newman, ao BBC, que ela teve a entrevista toda ali a tentar apanhá-lo em falso e de repente ele dá-lhe uma volta e disse gotcha, e ela ficou sem palavras. Pronto, e daí ele foi para o estrelato. Mas sabes que isso é o que me interessa, e essa é a coisa que eu acho interessante. Eu dou aulas de comunicação, ou vou dando aulas de comunicação, e é estranho quando tu por vezes pedes aos alunos para... Eu tenho aulas de debate, de argumentação, portanto peço a eles para escrever textos em que argumentam ou em que mostram porque é que pensam de determinada forma. Ou tenho aulas de debate em que dou um tema e ponho o pessoal de um lado e do outro. E é fácil passarmos da discussão de ideias para a discussão de pessoas. É fácil personalizar aquilo em que eu penso e aquilo que a pessoa discorda. Ela não está a discordar do que eu penso, mas está a discordar de mim. Então eu vou atacá-la pessoalmente. E eu acho que ele nos pode ajudar a pensar melhor. Ou seja, muito do que ele diz e aliás, muitas das entrevistas que eu tenho visto são
não tanto entrevistas em que se tenta perceber o que é que ele pensa e porque é que ele pensa e qual é que é a razão do pensamento dele ser de determinada forma, são ataques à pessoa que pensa daquela forma. E eu acho que aí é que é interessante, é perceber, porque eu acho que é um problema que nós poderemos ter, ou que nós temos muitas vezes enquanto cristãos, é tentar perceber como é que explicamos aos outros porque é que pensamos de determinada forma. E ter discussões neste sentido. Eu penso por causa disto. Eu acho, a minha posição é esta porque eu parto destes princípios. E nesse sentido, hoje, na nossa sociedade portuguesa, é difícil termos conversas em que nós nos baseemos em, ok, as minhas teses são estas, partem destes pressupostos e a minha conclusão é esta. As pessoas não estão habituadas. Ou seja, se tu pensas numa determinada coisa, já és ou és comunista, ou és fascista, ou és parvo, ou não acreditas na ciência, ou seja, a pessoa ouve uma ou duas palavras e já está a tirar grandes conclusões sem estar a ouvir qual é que é toda a raiz da tua argumentação. Sem dúvida. Uma coisa, é mesmo verdade, e uma coisa que eu acho que o Jordan Peterson tornou-se este fenómeno foi mesmo por conseguir dar voz e conseguir trazer estrutura a algo que as pessoas até acreditavam, mas tinham dificuldade em esquematizar, digamos assim. Porque ainda por cima, a sociedade dele, onde ele se move no Canadá, do que eu tenho percebido, ainda assim comparado com Portugal, é muito mais liberal em algumas coisas, muito mais progressista em algumas coisas, muito mais de esquerda em algumas coisas. Mas a verdade é que o que o Jordan Peterson acho que trouxe foi esta forma de pensar de malta, calma lá. Isto lá por toda a comunicação social ou a comunidade científica, nem a comunidade científica, mas assim, a comunidade científica e a comunidade universitária estarem a dizer que esta ideologia é a ideologia certa, isso não quer dizer que seja a única forma ou a forma correta de olhar para o mundo, porque isso tem muito poucas bases científicas, ou pelo menos eu consigo refutar isso com bases científicas também. E pronto, eu acho que isso, o que levou as pessoas e o que tem levado as pessoas, e para mim, pelo menos também foi importante, foi coisas que eu às vezes até, há coisas que eu acredito, mas que tinha muita dificuldade, e que tem ainda muita dificuldade em criar uma estrutura que pudesse combater toda uma máquina, às vezes, de propaganda do progressismo, etc, etc. E de repente tu tens uma pessoa, um gajo, a meu ver, bastante genial, que consegue simplificar esse discurso e trazer às pessoas uma forma de ver a vida que nos faz pensar, afinal não estou maluco. Olha, afinal não estou maluco. Afinal, acreditar em Deus não é assim uma coisa tão maluca. Afinal, acreditar nos valores da família não é assim uma coisa tão maluca. E mais duas ou três coisas. E afinal há bases, mesmo de uma... O Jordan Peterson, tanto quanto eu sei, não é um cristão ortodoxo. Ou seja, ele olha para a Bíblia e acredita. Ele diz que eu vivo como se Deus... eu tento viver como se Deus existisse, mas ele não professa a fé como nós professamos, mas ao mesmo tempo ele é incapaz de olhar para a Bíblia e não ver naquilo um instrumento de base de tudo o que é a humanidade, especialmente, como ele diz, do mundo ocidental. E de repente, acho que isso foi muito importante e de repente trouxe uma lufada de ar fresco que eu acho que é necessária. Porque, por exemplo, as we speak, ainda não sabemos, quase certeza vai ser o Joe Biden no presidente dos Estados Unidos, mas ainda se estão a fazer as contagens de votos, está lá uma confusão numa sociedade que está muito polarizada e vê-se isso mesmo, ou seja, por um lado tu tens quase 50-50 da população em extremos opostos, está mesmo uma esquerda muito, muito esquerda e uma direita muito direita e uma coisa, e quase 50% de milhões que está dividida assim o país. E realmente esta
polarização, era o que tu estavas a dizer, também é algo que nós passamos a ver o outro, e é uma coisa que eu gosto do Peterson, que ele discute com quem for, mas discute ideias, não discute pessoas, não discute tu agora acreditas nisso. É quando está a ser atacado de uma forma violenta. Exatamente. E eu acho que isso tem sido uma coisa incrível. E a outra coisa incrível que para mim também abriu um bocado é que um dos lados, por exemplo, os lados que apoiam Biden têm muito aquela coisa de olhar para os apoiantes de Trump e são pessoas ignorantes, são pessoas estúpidas e etc. E nós temos esta tendência na nossa cabeça, se as pessoas discordam de nós, as pessoas são estúpidas, são ignorantes, ou etc. E eu acho que o Jordan Peterson tem feito, ou pelo menos a mim me tem ajudado, é a nivelar um bocado as coisas. Por exemplo, uma das regras que ele tem no livro, que foi vou parafrasear, não sei exatamente que é assim, mas que mudou muito ou tem mudado a forma como eu tento dialogar com as outras pessoas, que é, ouve os outros como eles soubessem algo que tu não sabes. É uma das regras. Porque é muito fácil, quando nós nos sentimos que já sabemos, já temos a razão, etc, que nós já não estamos a ouvir a outra pessoa. E era o que tu estavas a dizer, quando se vê os vídeos dele, às vezes ele a ser atacado, e pessoas, há pessoas muito inteligentes com aquele jogo, mas há outras que claramente não são pessoas muito inteligentes ou pelo menos estejam muito elucidadas. E a maneira como ele as ouve e as deixa terminar a frase e depois tenta pegar no raciocínio e desconstruí-lo é algo que realmente me tem mudado. É eu tentar cada vez mais olhar para os outros, não logo à partida com os pressupostos do que eu acho que eles vão dizer e do que eu já sei como vou responder, mas deixar as coisas fazerem um bocadinho mais sentido. E isso foi uma das coisas que eu tenho, que são diretas, das coisas que eu tenho visto do Peterson e tenho tentado aplicar um bocadinho mais. Não sei o que Deixa-me só pegar aí. Deixa-me só pegar aí, porque nas minhas aulas de argumentação eu vou à raiz da palavra e argo quer dizer fazer brilhar. Portanto, a ideia de uma argumentação é que essencialmente é que tu faças com que o outro veja a luz. Uhum. É a forma com alguma piada com que eu digo isto, mas pegando um bocadinho naquilo que estás a dizer, quando nós argumentamos com alguém é interessante e importante percebermos de onde é que a pessoa vem, porque é que a pessoa defende aquilo, quais são as razões e tentar perceber através também da conversa ou da discussão ou do debate qual é que é a lógica. Se é um preconceito que ela tem, e preconceito tem a ver com uma ideia pré-concebida, porque há pessoas que têm ideias pré-concebidas que nunca colocaram em causa. E quando tu vais colocar a ideia em causa, que é um bocadinho aquilo que ele faz, as pessoas ou ficam surpreendidas ou sentem-se atacadas. Porque tu estás a atacar alguma coisa que pode ser uma base do pensamento dela, ou da vida dela, ou da estrutura familiar dela. Portanto, eu acho que é interessante isso, é tentar perceber, ok, eu estou a discutir com alguém que tem estes pressupostos, e é o que ele faz, eu deixo que a pessoa termine e eu tento desempacotar por vezes o argumento dela, mas por vezes também a razão pela qual eu penso que o argumento dela não é válido, ou pelo menos qual é que é a razão que me leva a ter uma outra narrativa face ao argumento dela. Aquilo que tu estavas a dizer, por vezes nós temos, através da comunicação social, através da escola, temos narrativas bonitas que nos colocam a coisa de uma forma sem grandes pinhas. Ok, eu vou compreender aquilo e aquilo está feito de uma forma clara. Quando eu começo, às vezes, a colocar alguma discussão em cima daquela narrativa, eu percebo que provavelmente, ok, eu até posso concordar com aquilo, mas eu tenho que dar o meu braço a torcer porque há circunstâncias em que aquilo que eu acredito pode não estar assim tão definido, pode não estar assim tão preto no branco quanto eu acho. E eu realmente acho que esse é o ponto forte dele, é ensinar-nos a pensar melhor, e o ponto que tu estavas a dizer é tentar ouvir o outro, realmente, ok, qual é que é a base da argumentação do outro, qual é que é a base de compreensão do outro, para que eu, ao tentar discutir ou dissuadi-lo de qualquer coisa, não esteja a atacar a pessoa, mas a argumentação dela. Sem dúvida. Isso claro. Uma coisa que nas palestras que ele às vezes dá e que realmente mostra sinais de inteligência para mim, que
a questão do não sei. Ele às vezes, ou seja, quando ele dá uma resposta, a gente pode discordar ou não, mas ele sabe do que está a falar. E quando não sabe, não é como muitas vezes me acontece a mim, que tento fingir que sei ou chegar ali um meio termo sei. É, não sei, não sei, ainda não pensei o suficientemente sobre isso. E nós que somos tão impelidos, e acho que isto até causa com o episódio de redes sociais que a gente falou, que hoje em dia temos de ter respostas para tudo e temos que expor e temos que parecer que somos inteligentes como os outros são inteligentes, etc. Às vezes estamos a mascarar e até continuamos a maquilhar-nos com coisas que a gente realmente não sabe. E às vezes o maior sinal de inteligência é realmente dizer que não sei. E isso também foi uma das coisas que tenho aprendido com o Peterson, que é um gajo que é estratosférico e acho que em muita coisa já conseguiu pensar e tem uma base argumentativa genial por causa disso, mas ao mesmo tempo, quando não sabe, também diz: não sei, não pensei o suficiente sobre isso. E acho que isso é outra das coisas que em mim tenho tentado mudar, que é, não sei, não sei. Até podia ser um assunto que se calhar até devia de saber mais. Não sei. Acho que realmente demonstra mais inteligência do que... Aliás, o Tiago foi... há 1 ou 2 semanas, na pregação, depois um vídeo que até se tornou, um bocadinho de vídeo que até se tornou meio viral no Twitter dele, dizia, estamos rodeados, temos uma overdose tão grande, não sei se era de inteligência, e vivemos num dos momentos mais burros sempre. Estamos rodeados de gente inteligente e nunca vivemos um momento tão burro da nossa história. E acho que uma parte disso também é por causa disso, é que nós somos tão rápidos no gatilho a disparar respostas e a querer mostrar que sabemos tudo e mais alguma coisa, quando na verdade não sabemos nada. Desculpa dar outra vez o meu exemplo pessoal, mas se a resposta que eu dou em aula é não sei. Seja porque às vezes apanho alunos que poderão saber mais ou menos ou de forma igual alguma coisa que eu estou a falar, ou por vezes alguns alunos que acham que sabem mais e colocam questões e que eu simplesmente digo, não sei, vou tentar dar a resposta na próxima aula, ou daqui a 1 semana, ou 2, ou aquilo que for, ou vamos todos para casa tentar procurar qual é que é a lógica por trás dessa questão e tentar perceber qual é que é a resposta que nós podemos dar. Porque se é verdade que o professor, por vezes, tem aquela... Eu acho que ainda há hoje aquela noção de que o professor sabe tudo. E o professor não tem que saber tudo, principalmente quando vai para áreas em que poderá não ser propriamente a área da aula ou a área de especialização dele ou a área em que o professor tem que saber tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que é uma forma não só de humildade, mas de inteligência dizer a determinada altura, olha, eu para essa resposta neste momento não tenho a resposta adequada para a questão que me está a colocar, mas daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas a gente fala. E tem um bocado a ver com, não só com aquilo que tu estavas a dizer das redes sociais, mas também com a própria comunicação social hoje, que tenta ir a todo lado. A CMTV, por exemplo, é um bom exemplo. Dentro de uma determinada área, eles estão em todas. Eu já os vi em diretos de mota para tentar apanhar imagens de um acidente. Quer dizer, não é necessário. Tu viste quando o José Eduardo dos Santos estava na casa em Barcelona e eles acamparam à frente da casa? Aquilo era maravilhoso. Procurem na internet. Mas eu já vi. CMTV José Eduardo dos Santos Barcelona. É que aquilo são 7 minutos de pura maravilha, que não se passa nada, e o gajo a tentar fazer uma emissão com nada, depois a ser expulso de frente da casa. Epá, é maravilhoso, que eu me ri. Mas eu vi uma melhor, que é um tipo de moto a ir para Almada, porque houve um acidente na ponte, ele chega a Almada e o carro já está em cima do reboque para Lisboa. E ele, bem, se calhar era aquilo que eu queria. E tiveram 1/4 de hora com um tipo... agora houve um acidente, vamos filmar, vamos lá estar, vamos não sei o quê. E quando chega às reportagens, percebe que o assunto de notícia dele está já em contramão. Quer dizer, tu não tens que estar em todo lado e tu não tens que saber tudo. E eu acho que aquilo que tu sabes e aquilo que tu dominas pode ser útil,
e pode ser importante, mas epá, nas conversas que nós temos, há circunstâncias em que nós temos de dizer à pessoa, olha, eu não sei dar-te uma resposta acerca disso, ou pá, vamos estudar isto em conjunto e vamos tentar, eu vou tentar dar a minha resposta, mas tentar dar, ou seja, tentar patinar para que haja uma resposta que nunca será a melhor resposta, parece-me contraproducente. E isso até bate com outra das coisas. Esta não era uma regra no livro, nem sei debaixo de que regra aqui estava, mas houve uma coisa que no livro também mexeu muito comigo, porque eu sou muito propenso a fazer isso, que era a parte de, ele diz que dar conselhos é uma coisa terrível. Ou seja, a nossa propensão para dar conselhos, que bate um bocadinho com isto que estamos a falar. Nós hoje, como achamos que temos a vida muito bem resolvida, apesar da nossa vida às vezes pode ser uma desgraça, que nós conseguimos resolver facilmente a vida dos outros. E então quando alguém se aproxima de nós com algum problema, nós temos logo um conselho muito pronto a dar. E isso mexeu muito comigo, porque eu, especialmente, bem, então com a minha mulher então é demais, né? Se ela se queixa alguma coisa, eu tenho logo o conselho para dar, e etc. Eu sei logo como é que ela pode resolver aquilo, etc, etc. E isso foi uma das coisas que me mexeu muito comigo, foi perceber que, e qual é a ponto que ele faz também, que é, o conselho realmente é uma coisa muito fácil, que é um lavar das mãos. Prova duas coisas, que é, tu não quiseste ouvir a pessoa, simplesmente já tinhas logo algo para despejar para cima dela, e que na verdade tu não queres estar com a pessoa no problema que ela passa, tu queres dar o conselho e que ela leve o conselho e que vai resolver então a sua vidinha. Quando a gente sai desta lógica de dar o conselho e realmente a gente ouve a outra pessoa e diz, olha, eu vou-me pôr ao teu lado para te ajudar, que até acho que é muito uma ética cristã. Isto que, aliás, o livro está todo muito cheio. Quem pegar no livro, como eu sabia que ele não era cristão ou cristão ortodoxo, como nós somos, uma das coisas que quando peguei o livro achei muita piada é que o livro está repleto de Bíblia, de episódios bíblicos. Ele pega e pega e pega na Bíblia, e achei isso muito interessante, porque eu não estava nada à espera, porque é um livro secular, não estava à espera de deixar tanta Bíblia naquilo. E acho que isto é mesmo, voltando à parte dos conselhos, acho que é mesmo uma ética cristã. Nós não estamos cá para estar a encher as pessoas de conselhos, nós estamos cá realmente para ouvir e viver com as pessoas os problemas que elas possam ter. E isso para mim, ou seja, que é uma coisa que até é bastante básica. Se eu pensar, pá, supostamente sou cristão há tanto tempo, isto já devia de ser parte da minha forma de pensar, mas realmente não estava assim tão claro, porque o conselho, às vezes nós achamos que o conselho é fazer isso, e o conselho pode ser tudo menos fazer isso, e eu sou muito propenso a esse tipo de conselho, que é, eu vou dar um conselho, agora vai lá, já não quer saber, já te ouvi 2 minutos, acho que já sei, já pintei o quadro todo, né? A tua vida está um caco, e eu acho que em 2 minutos consigo, já pintei, portanto toma lá o conselho e agora segue a tua vida. E isso é algo que também tenho tentado aplicar mais, que é muito menos conselho, ouvir muito mais e pôr-me nos pés da outra pessoa e estar mais disposto a gastar do meu tempo, não tanto a falar ou a dizer, olha, faz assim, mas a ajudar. Mas também desse ponto de vista ele vai contra maré, no sentido, ele é de psicologia, correto? Exatamente. Portanto, aquela noção que ele tem de nós estarmos perante o outro, com o outro, e ter atenção para com o outro. O que é ótimo, porque hoje tu tens muito bem essa noção de aquilo que digo ou aquilo que eu faço vale para as pessoas olharem para mim, para as pessoas dependerem de mim, para as pessoas me darem um tapa nas costas. E nesse sentido ele é muito humanista, ou seja, ele olha para o outro enquanto uma pessoa, e ele olha para ele enquanto uma pessoa e tenta tirar o melhor desse encontro, e não simplesmente tentar que as pessoas lhe batam palmas, ou batam palmas ao conselho dele. Portanto, nesse sentido, eu acho que também é muito contra aquilo que nós estamos habituados hoje. Mesmo em termos de narrativas, é fácil tu hoje ouvires
emissão de telejornal e perceberes quem é que são os bons e quem é que são os maus. Não são Exatamente. pessoas como que são capazes de ter as melhores decisões e as piores decisões, mas são pessoas que estão no polo errado. Aquela pessoa é má porque fez isto, aquela pessoa é boa porque fez aquilo, ou aquela pessoa é boa porque defende isto ou vai contra aquilo. Portanto, essa noção que ele tem de estarmos a conversar, mas atentando para a pessoa que está lá, tentando perceber que não é simplesmente dar o meu ok ou dar o meu conselho e ir-me embora, mas é ter um relacionamento um bocadinho mais aprofundado com aquela pessoa. Isso eu acho que também é interessante. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Pá, acho que vale mesmo a pena, ou seja, para quem nos ouve e não está Tenho que voltar ao livro. Familiarizado. É assim, o mais apaixonante, sem dúvida, são as palestras. O livro não traz as palestras ou as entrevistas que ele dá. O livro não traz assim muito de novo para quem já viu umas quantas palestras ou entrevistas dele. A questão é que, pronto, é um livro, as coisas estão esquematizadas de outra maneira e é mais fácil parar naquele momento e fazer mais sentido. Gostei do livro, realmente o primeiro das lagostas. Percebo porque é que ele o pôs em primeiro lugar, que é logo para causar ali, malta, a biologia não é algo que agora a gente possa dizer no século XX ou no século XXI que não interessa tanto, que o que interessa é as nossas construções sociológicas acerca de quem somos. E tem também a ver com o bem-estar, não é? Com a produção de uma coisa qualquer que permite, que faz com que tu estejas numa determinada forma ou não, e ele vai usar isso para dizer que as pessoas deprimidas andam com a cabeça para baixo, que a própria postura demonstra, e portanto quando as lagostas produzem aquilo que eu não me lembro o nome, elas andam arqueadas. Não arqueadas, elas andam de uma ou outra forma que demonstra o bem-estar. Mas é isso. Eu li pouco, mas guardei alguma coisa. Guardaste isso. Não, mas também vês as palestras e etc. O Peterson teve agora um ano quase às portas da morte, teve uma quantidade de doenças, depois também apanhou Covid, e agora há 2 semanas atrás ele publicou um vídeo de 8 minutos a dizer que pronto, que já começa a estar mais estável. Vai começar agora a fazer uma série, já não sei qual, era sobre um livro da Bíblia. Provérbios? Era Provérbios. Ele falou em Provérbios, mas não sei se era Provérbios já. Pronto, ou era Provérbios, mas acho que era Provérbios. Ele agora vai começar a fazer aquelas palestras dele sobre Provérbios, e pronto. E acho que é um gajo importante porque realmente a nossa visão do mundo, especialmente ocidental, está muito enviesada. O que me trouxe quando eu comecei a pegar no Peterson foi perceber, há tanta coisa que, como nós levamos nas universidades, nos mídia, que é assim, não estamos a pôr em causa, e há coisas que se calhar devemos pôr um bocadinho mais em causa do que aquilo que fazemos, que lá por nos entrar pela TV adentro não quer dizer que aquilo realmente seja a base da realidade. E foi bom um gajo reconhecido pelos seus pares e com provas dadas e que sabes estruturar um pensamento, dizer estas coisas. E de repente percebeu-se que afinal no mundo ocidental também ainda há esperança para nós, porque realmente há muita malta que o ouve, há muita malta que o detesta, né? Por causa do ambiente polarizado em que estamos, mas há muita malta que gosta dele. É isso. Bem, vamos às despedidas. Onde é que nos podem encontrar, Tiago? Meus caros, 2 Solas da Lapa, Facebook, YouTube, Instagram, em podcast, tanto no iTunes como no Spotify, como em outros Spotify, em outros servidores que vocês ouçam, e podem enviar mail para 2solaslapa@gmail.com. Façam comentários, coloquem questões, enviem mails. Nós já recebemos um ou outro mail e tem sido bom trocar algumas ideias convosco e ouvir as vossas sugestões. Onde estiverem a ouvir o podcast, uma coisa que pode ajudar é que vocês façam a vossa avaliação, portanto, sempre de 5 estrelas para cima, nunca para baixo.
usem as 5 solas, nós somos só 2, mas façam 5 estrelas. Não, façam a vossa avaliação, é importante para que o podcast possa ser ouvido por mais pessoas. Meus caros, até para a semana. Até para a semana. Estamos aí. És uma lagosta, sei que vens à costa para apanhar sol, para ver um caracol. Também vens à costa para ver o céu, para ver o mundo, para ver o fundo. Quando fica de noite, tu olhas para as estrelas, vês o teu avô, sonhas em vê-lo, sonhas em tê-lo. És a minha menina que gosta de gelatina, que come na cantina. Yau, boy! Super mansa, super linda.